Bem-vindos a mais um episódio do Fortemente Podcast. Eu sou o Thiago Calisto, seu personal favorito. Estou com as nossas hosts. Eu sou Paola, sou arquiteta. Oi, gente, eu sou Luana Soares, psicóloga. E hoje nós temos um super convidado, em especial para mim, é o meu pai, Dr. Gilmar Calisto, conhecido e famoso por todos, o mestre da geriatria e gerontologia no Brasil. Doutor, meu pai, se apresente. Bom dia. Para eles. Bom dia a todos, bom dia ao grupo, essa equipe transdisciplinar que conhece cada assunto em seu expertise e que pode acrescentar para vocês muita coisa interessante e melhorar a qualidade de vida de vocês. Exatamente. Vamos lá. Eu tenho perguntas hoje, Já tá? começa, Bora. já começa. O que é geriatria e gerontologia? Qual a diferença? E qual a diferença, ou se tem diferença? Todo mundo nos pergunta quando que devo consultar um geriatra, né? Então, realmente a geriatria começa os cuidados até na gestação. Quando aquela mãe cuida do seu futuro, ser que viverá, se nascer hoje, ele vai viver 100 anos, por incrível que pareça. E nós fomos programados para viver em torno de 125 anos, assim. Mas, infelizmente, pelos percalços da vida, poluição, agressões ambientais, estresse, doenças, etc., dieta errada e assim por diante, não atingimos essa meta. Mas, breve, né, cada vez mais a qualidade de vida, com esse perfil desse programa aqui, acrescenta coisas e vamos melhorar a qualidade de vida. Então, geriatria é a parte médica que cuida do idoso, das pessoas acima de 60 anos, que começa já nos 30 anos, com a clínica de um bom envelhecimento. Depois, a terapêutica é o cuidado com o idoso, seja com medicamentos, com orientações, e depois a reabilitação, que entra toda essa parte esportiva, fisioterapêutica, nutricionista, enfim, arquitetônica e assim por diante, para melhorar o futuro, a futuro ser, que é o nosso idoso, com um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento saudável. Ótimo. Boa. Tá, gerontologia. Então, todos somos gerontólogos. Quando estamos aqui estudando o envelhecimento, logo estudo, geronto e idoso. Então, todos somos gerontólogos. O geriatra é um gerontólogo. Mas nem todos os gerontólogos são geriatras, que é a parte médica. Então, tá. você é uma Então, o arquiteta, geriatra é a parte É o médico. médica. a parte médica. Gerontologia. É o estudo de envelhecimento como um todo, que envolve todos os profissionais. O médico, o dentista, legal. o terapeuta físico, o nutricionista, a psicóloga, a arquiteta, enfim, Tudo o que envolve recreacionista. o Quem idoso. estuda. O idoso. O E estudo você com o sabe idoso. uma coisa curiosa? A gente pensa que o pedagogo que entende, ou o psicólogo que entende de trabalhar com a equipe transdisciplinar para melhorar uma qualidade de vida. E não. Existe um livro chamado Manifesto da Transdisciplinaridade, que é um romeno, que é físico do Instituto de Paris, que melhor sabe trabalhar com equipes. Esse filme, atualmente, Oppenheimer, que eu vi recentemente, mostra o que é trabalhar com uma equipe, o que é aquela grandiosidade, aquela união, aquele mesmas escolhas em campos diferentes, mas em prol de um objetivo comum, que conseguiram, infelizmente ou felizmente, né, a energia nuclear potencializada para terminar numa guerra. Então, isso é importante, a união de pessoas num objetivo comum para melhorar a qualidade do cidadão. Né? Ótimo. Posso Vai, começar deve. aqui trazer uma ideia que eu acho muito Deve. legal quando o Dr. Gilmar foi falando sobre essa questão da expectativa de vida, né? Porque antigamente, né, outras gerações, aí, minha avó, por exemplo, a expectativa de vida era muito menor, né? Então, você ficava idoso com 30, 40 anos, você já estava, né, Verdade. praticamente no fim da vida naquela época. Perfeito. E eu acho que muito rapidamente isso foi aumentando. E hoje a gente vê aí, né, pessoas chegando até os 100 anos mesmo, né? Dependendo aí de como foi a sua vida até lá. E eu acho que essa consciência precisa vir para as pessoas, né? Porque nós vamos viver mais. Então, se nós vamos viver mais, como que eu posso viver mais? Com qualidade. Perfeito. Essa colocação tua é brilhante, porque quando começou o homem como nós conhecemos, na antiga Suméria, 7.000 anos atrás, antes do Egito, já tinha inscrita cuneiforme, já tinha ética, já tinha orientação física, já tinha orientação educacional, medicamento tipo aspirina, já havia. Então, veio evoluindo e como que era? Na idade do tempo do Cristo, em Roma antiga, era 33 anos que se vivia.
talvez aquele hominídeo nosso pré-histórico vivia em torno de 20 anos, já era velho com 20 anos, pelas intempéries que o envolviam, né? E atualmente consegue-se, em um país bastante desenvolvido, hoje, 90 anos, né? 85 a 90 anos. E a população que mais cresce são centenários. Outro dia até, proporcionalmente, me surpreendeu uma noite vendo na TV, Olimpíada de terceira idade, o grande idoso, acima de 100 anos, jogando lançamento de dardo, peso, levantando... Corrida de velocidade. Corrida de velocidade. Eu assisti, sim. É muito interessante. Então, o nosso potencial é grande. Nós temos que modificar o nosso momento. Sim. Então, se você subir mais escada, andar mais, procurar uma academia, pegar uma prancha de surf em qualquer idade, enfim, e tentar caminhar, enfim, yoga, tai chi. Hoje é a primeira vez que eu vi num compêndio médico altamente científico tai chi chuan. Recomendação em livro de cardiologia. Recomendo que faça tai chi chuan. Então, me surpreendeu, realmente está mudando a mentalidade. Né? Na verdade, isso aí já deveria ser há muito tempo. O chinês dizia, Luiz Thiago, professor, que nós envelhecemos quando perdemos a flexibilidade, o chinês antigo. Então, eles já praticam Kung Fu, chama-se Wushu, que todas as artes que engloba Kung Fu, meditação, defesa, harmonia com a natureza, yoga, alimentação, sono. Sono é importante, vocês falam, né? Então, aqui, a gente está aqui para falar de qualidade de vida. Então, o Nuno Cobra, quando preparou o Senna, por que foi o diferencial? Foi, claro, a qualidade da pessoa, o esforço, mas também o CEO que ele teve. Esse Nuno Cobra, se não me engano, era o nome dele, falou 3 coisas nós precisamos trabalhar: atividade física, alimentação, sono. E hoje em dia, um mindfulness, né? Ele tem um livro bem famoso, né? Tem. Já leram? Tem. O Nuno Cobra, li. Semente Você da sabe o nome? Vitória. Semente da Vitória, legal. Eu lidei com... Eu li 2 vezes. Ótimo. Quando Você você era que me atleta, deu. não. Ótimo. Você viu? Vou encaixar aqui, pai. Peguei flexibilidade igual Saúde. funcionalidade. Funcionalidade. Consegue entender isso? Super. Eu tento trazer isso para todos os meus alunos. Sim. Que com significa Se você movimento simples do corpo. Movimento funcional. Funcional, harmônico. O que é um movimento funcional? Marcha de caminhada. Perfeito. Agachamento é o principal, talvez. certeza. Porque Ir no banheiro. tudo você agacha. Para você Perfeito. sentar no vaso, Isso. você agacha, pessoal. Exatamente. Eu tenho alunos idosos, ou da melhor idade, Para levantar uma criança no colo. em que eu tive que convencê-los de que eles deveriam agachar. Perfeito. E eles falaram que não, porque infelizmente acontece, nós sabemos, existem médicos que tiram a recomendação de agachamento. Por conta do joelho? Por conta de joelho, coluna. Depende do ângulo. Aí eu pergunto, como que nós iremos ir no banheiro sem agachar? Exatamente. Talvez a gente tenha que deitar no vaso para fazer alguma coisa. Mas essa é uma questão. Então a flexibilidade eu encaixo na funcionalidade de vida. Corretíssimo. Nós tínhamos um professor, Passionic, desse hospital Passionic que havia, ele viveu 100 anos. Ele falava, porque eu subo as escadas do meu prédio. 20 andares. Até 100 anos ele subia ainda a escada. Então, ele fala que ele observava os indígenas, que ele estudava muito, e via o parto de cócoras que ele lançou, é praticamente um agachamento total. O quadríceps, quando nós perdemos o nosso, você sabe melhor que eu isso, perdemos uma das primeiras coisas a perder, quadríceps, quando envelhecemos. Acima de 60 anos, perdemos, sei lá, 20%. É 1% ao ano. A partir Então- dos 35 anos, 1% ao ano. Então, Decréscimo. fortalecer o quadríceps, né? Principalmente o agachamento que você fala, né? Exercício- Isso contra-resistido. Contra E resistir. que é o equilíbrio. A pessoa fala, vou fazer aeróbica. Eu falo sempre. Eu falo não, vocês falam, né, os autores aí, estudiosos, cientistas, que o exercício aeróbico, ele condiciona cardiovascular. Agora, o contra-resistido que vai impedir osteoporose, queda com fratura, melhorar a condição cardíaca e assim por diante. Qualidade de vida, evitar, né, que Olha que importante tenha isso, né? sarcopenia. A gente Tem unir sarcopenia. os dois, né? Tanto o Exatamente. cardiorrespiratório quanto o muscular, o contra-resistido para Perfeito. reduzir
Perfeito. essa condição de perder a musculatura ao longo do tempo. As Isso. pessoas acham que o exercício cardiorrespiratório, ele é correr. Sim. é. Não é correr. Ele pode ser feito sentado em casa. Sim, Uhum. Grande número de repetição perfeito. passa a ser um exercício cardiorrespiratório em que você precisa de uma oxigenação maior, enfim, você tem um ganho de valência física. Perfeito. E isso entra muito, como é importante a gente ter, de novo, né, consciência. Porque talvez você está assistindo, pode ser idoso, pode estar na melhor idade, ou tem pais, avós aí próximos que estão nessa fase Sim. da vida. E a gente vê, eu vejo isso muito com as minhas tias, com as pessoas. Assim, Perfeito. ai, eu não, mas como é que eu vou começar a fazer musculação? Meu Deus, eu vou me machucar. Ai, não pode. Ai, é perigo. Ai, hoje já tô num nível da vida que, ai, nem me preocupo mais. Imagina, daqui pra frente é só pra trás, né? Daquela frase que falam, né? Mas é a consciência, mudar essa consciência é importante. Isso. Que Só pode que, começar também mais velho, né? Isso, Isso. com qualquer idade. E Deve. ela tem que lembrar que as comorbidades surgem principalmente após 60 anos. Seja diabetes, seja hipertensão, seja doença cardiovascular. E o que mais mata no mundo é doença cardiovascular. Você imagina uma pessoa saudável, entre aspas, ter um AVC e ficar 10 anos com o filho cuidando, a filha, ou o cuidador, ou uma instituição de longa permanência, uma instituição que cuida de idosos. Então, fala assim, por favor, então faça exercício para eu não ter que ser o cuidador teu, ou não ter um gasto que não podemos ter. Então, acumular benefício. Então, orientar essa pessoa, um programa desse tipo que orienta educacionalmente e que inspira as pessoas. O importante é inspirar com exemplo, com conhecimento, e ela tomar as devidas escolhas para melhorar a qualidade de vida e o entorno dela. A decisão não é só dela, não precisa dizer. É o quem mora com ela. É é fazer uma cirurgia cardíaca, é colocar um marca-passo, é subir numa escada, é conseguir dirigir, conseguir carregar um filho, uma avó levantar um filho no colo, e assim por diante. Então, temos Ter que pensar autonomia, né, em doutor? felicidade. É uma busca de felicidade, Sim. que entra na parte espiritual, física, etc. Desde o banho, eu não gosto, vai dançar um pouco. Aham. Né? Vai sair passear com o teu Sim. cachorrinho, uma volta maior, né? E vivemos em comunidade, Vamos dançar né? a Olha vida, que né? importante Sim. isso. O seu envelhecer não afeta somente a você, né? Exato, Afeta o todos entorno, à tua Todos ao volta. redor. Perfeito. Então isso é muito importante, a gente E- ter essa consciência, né, Lu? De Exatamente. trazer isso. E olha que legal, eu fiz uma tabela bem legal aqui, com relação ao exercício físico e melhora para o idoso, 60 anos ou mais. Então vamos lá, fácil, rapidinho, ó. Força muscular aumenta, Positivo. potência muscular aumenta, Positivo. tamanho da fibra muscular aumenta. Talvez aqui fique difícil vocês entenderem, mas é muito importante. não. Pico de torque isocinético. Sim. Tá? O que significa? É quando você tá parado num local, você precisa levantar, você precisa ter um torque para você sair do Você sai da inércia da pro movimento. Então você levanta. Isso é pico de Importante. torque. Você não precisa se agarrar em alguma Perfeito. coisa ou alguém. Que Isso legal. tudo são Que é ganhos que você stand-up, tem com Exercício, o exercício físico. físico e contra-resistido. Isso. É isso que eu tô Que é o falando. stand-up and go, que falam, aquele levantar-se e caminhar, Stand-up, que é uma das é, medidas de stand-up and ver go. sarcopenia, fraqueza muscular. Isso. Como é que está o teu status físico? Manda andar 13 metros e voltar. testes, Existem escalas que... Até a que subida podem- de escada, em 3 tempo. degraus, 4 degraus, são Isso, testes em para determinado idosos. tempo. aham. Bom, olha que legal, vamos lá. Resistência muscular, sobe. Densidade mineral, óssea. Sim, óssea. Sim, claro. Aumenta também. Evita Porque a fratura. Acredito eu acho que o maior medo ou o maior perigo para o idoso é a queda, lesão de Perfeito. fêmur. Eu vivi minha vida inteira ouvindo isso. Perfeito. O idoso que cai e lesiona o fêmur, ele tem que passar por uma operação, ele fica com uma limitação Perfeito, funcional muito grande. Perfeito. O idoso, em geral, cai 2 vezes por ano. E se ele não fizer atividade física, que é gravitacional, que ganha massa óssea e muscular, o que acontece? Fratura. Porque nós temos ali um grupinho que trabalha para destruir o osso, cataboliza, e outro para formar osso. Né? Atividade osteoclástica e osteoblástica. Quando você vai, um astronauta está lá sem gravidade, ele perde massa óssea muscular. E quando ele pisar na Terra, ele vai fraturar. Por isso que faz exercício. Né? Então, passou 2 semanas ali internado, etc., vai ter osteopenia, osteoporose, pode fraturar. E fraturando, o que acontece? 1/4
pode morrer. Um quarto tem morbidade e mortalidade. E o restante vai ficar com metade deles algum tipo de dano. Tipo usar bengala, usar andador, ficar com medo de cair, a síndrome de cair. Então, é importante cuidarmos da atividade física, tomar sol, vitamina D, cálcio na dieta e assim por diante. E viver, né? Mais algumas coisas legais que encaixam para as pessoas. Eu estou tentando encaixar porque eu quero que vocês que estão nos assistindo hoje, agora, nesse momento, vocês que têm parentes, né, próximos, ou vocês mesmos que já estão nessa idade, 60 anos ou mais, vocês peguem essa listinha rápida que eu fiz e façam uma análise. De que... Será que o meu familiar, o meu pai, minha avó, será que ela tá bem para levantar? Será que ela tem força? Será que ela realmente caiu? Realmente minha mãe caiu, teve uma lesão. Então, vamos continuando aqui. Níveis de dor diminuem. Perfeito. Você tem dor... A gente vai entrar nisso em osteoartrite, artrose, tudo. Exercício físico ajuda a diminuição de dor. Perfeito. Tá? Entendo. Tem endorfinas, dor, você fabrica precisa endorfinas, trabalhar. Então, o exercício físico é uma cura ou tratamento pelo movimento. Eu falo isso maravilhoso diariamente. Perfeito. Percentual de gordura, isso é para nós também importante. Desce, gordura intraabdominal, né, que precisa. E olha que legal, tarefas diárias melhoradas. Motilidade gastrointestinal. Sim, sim. Então, a gente tem uma melhora nos nossos órgãos, ali, principalmente na parte gastrointestinal, tá? Flexibilidade, isso aqui, a gente falou, isso é importantíssimo, entendam, a flexibilidade traz funcionalidade, certo? Perfeito. Se você é flexível, você tem uma capacidade física independente da sua idade. Certo? Ótimo. Sabe aquele negócio de levantar as costas e... Ai, que dor, tô velho. Não, isso a gente tem que abolir. Conseguir alcançar, né, algo no armário, um pouco mais alto. E faz-se microfraturas, né? As pessoas fazem microfraturas a todo momento, podem fazer. Depois de uma certa idade, somente se não tiver um nível de vitamina D, não tiver atividade física. E isso vai impactando, vai diminuindo a sua altura, vai modificando a sua coluna e traz dor importante, como o Thiago falou. E essa parte intestinal que você falou, hoje é última moda. Os congressos que a gente vai, todo mundo fala em eubiose. Sim. Tem que ter uma biose boa, até para evitar demência. Olha. Então, até atividade física. Eu li isso. Então, o importante... Por quê? Por quê? Porque uma biose equilibrada não vai ter oxidação celular, não vai ter dano endotelial. Onde tem endotélio, em todos os vasos que temos. Onde tem vaso, cérebro, coração, pulmão, rim, tudo, músculo. Então, ter uma biose boa. E como fazer isso? Comer prebiótico, queijo, determinados alimentos, e o biótico mesmo, o probiótico, que desde kefir até coalhada, até os iogurtes, e assim, aquela fermentação do alemão que come aquelas coisas fermentadas, pepino, azedo, aquelas coisas. Tem também probiótico, por incrível que pareça, aquela acidez. Enfim, se a pessoa tiver... Nós temos 1 quilo de bacilos do nosso organismo se somar. E quando quebra essa hegemonia, esse equilíbrio, as doenças ocorrem. Então, existe uma tendência da medicina hoje estudar muito isso aí para evitar doenças no futuro em todos os órgãos. Qualidade de vida, talvez, futuramente, para tratar um câncer, tratar um reumatismo, tratar uma demência, você tome um probiótico quando criança. Caramba. Determinado probiótico específico, visando as modificações celulares, os estresses celulares, a cascata de inflamação que vai afetar aquele órgão no futuro. Maravilha! Uau! Uma prevenção. A medicina é incrível, né? E aí, de toda a lista que eu fiz, até densidade capilar, enfim. E aí tem uma parte muito importante que aí tem aqui, ó, fatores psicológicos. Exercício físico com relação a fatores psicológicos para idosos ou seres humanos na melhor idade. Lu, fator psicológico, importância de fator psicológico para seres humanos. Tudo. Estar feliz, triste, alegre, estresse. Vai, fala pra nós um pouquinho. Nossa, tudo, né? É tudo. É vida. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso
Porque, e talvez eu vim com essa visão sobre esse assunto hoje, né? E é o que eu tenho exemplos até em casa, porque a minha mãe tem mais de 60 anos e é mega ativa, faz academia, vai na dança, vai no clube lá que tem Grupo de baile, dança. aqui no Água Verde, aqui lá dança e tal. Então, assim, ela é super ativa. E eu tenho uma tia que não é o oposto, que não é ativa. Então, a gente consegue ver a diferença mesmo na vida, no dia a dia, né? Então, eu acho que o fator psicológico o mais importante que eu percebo é você querer viver, né? Você estar nessa fase da vida e ainda ter a motivação para viver, para sair, para fazer coisas novas, para se sentir bem, né? Então, a atividade física, ela vem, e aí falando, né? Não só caminhada, tá? Gente, não é caminhar na rua. Caminhar na rua é maravilhoso, no parque, em qualquer lugar, faça. Mas não é só isso. Precisa ter essa musculação, o erguer peso ali, que é importante. Então, a gente fazer isso vai te trazer essa motivação mental, melhor, né? Do querer e do sentir vivo, porque exercício físico é sentir vivo, não é? Eu acho que é importante a gente falar do estar ativo para fazer isso, né? Uma motivação ativa, não esperar que, eu quero fazer. Tá, mas o que você está fazendo para que chegue lá? Sim. E que então, sair física, da inércia nisso, né? E entender que a atividade física é um meio para você se sentir mais ativo, para você se sentir mais vivo, para você ter mais autonomia, para você entender que você ainda tem uma perspectiva de vida para frente. Porque é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Pode ser que nessa fase de vida, o idoso esteja ali achando que a vida para ele acabou. Que não tem mais nada que ele fazer. E, gente, se você vive até 90, dos 60, 90 são 30 anos. É muita coisa para você achar que acabou. Dá pra descobrir muita coisa, dá pra fazer muita coisa, e você tá numa fase que você não precisa mais, de repente, trabalhar tanto, teus filhos estão criados, você pode curtir, mas aí entra a consciência. Eu li um artigo, só pra não esquecer, eu li um artigo que o título, o nome dele é Walking to the Death. E ele tem dois caminhos dentro do mesmo artigo, que é a caminhada para a morte com a parte psicológica, em que a pessoa realmente desiste de viver. Ela fala, mas eu já tenho 90, 80, 70, já fiz, meus filhos... E aí eu vou entrar numa parte com você, Dr. Calisto, conhecido, e o Walking to the Death, que ele entra na parte do treinamento físico, em que você pode caminhar, mas você tem que caminhar com uma intensidade que te desafie. O exercício físico, então aquela velhinha caminhada que você gosta de fazer na praia durante 2 horas, mas que você faz dentro de casa, limpando uma casa, isso aí você já está preparado. Então eu precisaria que você caminhasse um pouquinho mais forte. E aí você tem um ganho. E aí você tem todos os ganhos. Não precisa correr, né? E aí eu vou entrar numa questão, uma motivação que eu acho que não só para idosos, mas para o ser humano. Sexualidade na melhor idade. Isso é algo que eu acho que ninguém sabe direito hoje em dia. É muito difícil. Um tabu falar sobre isso, É um tabu, né? E eu quero trazer isso. Quis trazer, porque isso eu acho que é mega importante. E você é o melhor no assunto que eu conheço. Não é porque é meu pai, mas é verdade. O que a doutora nos colocou, a Luana nos colocou sobre a depressão, ansiedade, burnout, estresse, tudo isso a gente vê do consultório. Então você vê aquele que entra desmotivado, tomando 20 remédios e tal, e aquele outro que entra saudável, que entra independente, tomando quase nada. Aí se pergunta, você gosta de atividade física para aquele que está bem, né? Sempre difícil. E aquele que toma 20 remédios, é refém do seu corpo, infelizmente, o seu corpo doente, ele não faz atividade física. Então, isso que você falou é muito importante. E agora, saber reconhecer depressão, ansiedade, estarmos atentos àquela pessoa mais triste que tem risco de vida, risco de suicídio, que é uma coisa atual, séria. E a gente tem que tocar nisso. A gente fala, não vou tocar porque talvez induza esse dia. Não é verdade. Todos os autores, você sabe melhor que eu, a doutora Luana, que você pode ajudar essas pessoas. E a depressão é tratável, seja com mudança de comportamento, né, que você estuda muito isso, né, behaviorismo, essas coisas, como até medicamentos. Em alguns casos, que diminui a dopamina, a serotonina, a pessoa, o carro que está parado, que não anda porque todo mundo fala, não, tem que andar, tem que fazer isso, mas ele não tem a gasolina. Então a gente tem que fornecer esse medicamento naquele momento, aquele antidepressivo, alguma coisa assim, para poder dar o start. Isso é importante. Então,
ouvir as pessoas. A humanização, esse problema do isolamento computacional nosso, informatizado, nós ouvirmos mais, tocarmos mais, abraçarmos mais. E a pandemia fez isso, né? Que você tocou, né? Isolamento. E quanto o professor colocou, o mestre Tiago, sobre sexualidade. Nós nascemos seres sexuais e morreremos assim. Então a sexualidade, desde a idade da pedra, já tinha grifado nas pedras lá, aqueles desenhos todos de sexualidade, animais, em cópula e assim por diante. E a fecundidade, todo mundo homenageava a mulher, muitas tribos, a mulher era o chefe, o cacique da tribo lá, porque ela tinha o poder da fecundidade, de gerar pessoas. Então a sexualidade, você perguntar como é que vai a sexualidade? Bem, obrigado. Agora, tem alguma dificuldade nesse campo? Posso ajudar alguma coisa? Aí a pessoa conversa. Então, e a sexualidade é diferente na terceira idade. De repente, ele pode ter um homem, uma relação sexual, uma ereção a cada 10 dias, vai ser suficiente para um agrado ao companheiro, ou tocar mais. De repente, não tem aquela ereção, mas abraçar, tocar e aprender a entender, ser uma mulher com a mulher. No caso do homem. E a mulher, muitas vezes, ela não é romanceada. Em modo de dizer, começa no bom dia a sexualidade. Então, deu bom dia errado, como é que vai estar bem né, na sexualidade noturna? Então, nós temos que ouvir o nosso corpo, ouvir a companheira, o que ela quer, tentar conversar, ela dirigir, né, os abraços, os carinhos, as carícias, assim por diante. E muitas vezes, depois que opera, por exemplo, uma próstata, etc., já não tem ejaculado mais. Mas não somos seres que medimos por porção. Por exemplo, a Katz, uma sexóloga americana, uma vez chegou um casal e falou para ela, queríamos conversar sobre o nosso problema sexual. Aí o companheiro entrou. Como é que está a sua atividade sexual? Ele falou, péssima. Temos relação uma vez por semana. Aí quando entrou a companheira, falou, como é que está a atividade sexual? Excelente, uma vez por semana. Então, são pessoas diferentes, conceitos diferentes e tal. E a sexualidade é um todo. Está mais acima do pescoço que abaixo do umbigo. Então, é muito legal. Bom, mais acima do pescoço que abaixo do umbigo. Ótimo, ótimo. Puxa, muito legal. E eu acho que o que o doutor falou é legal a gente trazer sobre... porque a sexualidade não é o ato sexual, né? Sim. Então, o toque, o carinho, né? O estar próximo, se preocupar, né? E aí entra, claro, a individualidade, a história de vida do casal ali, de cada pessoa, porque às vezes pode ser um casal de idosos que estão há 50 anos casados, né? E aí, como é que faz para manter acesa a chama ali, né? Do prazer e do toque, do carinho. Pode ser um idoso solteiro, uma idosa solteira, que também quer ir em busca de algo. Não tem, cada um tem o seu contexto. Mas lembrar que a sexualidade envolve muita coisa. Muita o ouvir, a companhia, estar junto. Muito bom. E a imaginação, o romance, né? A motivação, que é interna, e a inspiração, que é externa. E uma vez estava numa instituição de longa permanência, um lar geriátrico, chegou o enfermeiro e falou pro diretor, olha, sabe a senhora dos 14? Sim, está fazendo sexo com o senhor do 15, o que eu faço? Fique quietinho, não se incomode, faça pouco barulho, deixa eles ótimo, chamar, deixa eles aproveitarem. Então é uma brincadeira, assim, uma jocosidade, mas que inspira assim, a criatividade, normalidade, né? E hoje, com tanta discussão, né, de sexualidade, de gênero, etc., eu acho que são todas pessoas humanas. Temos que humanizar a sexualidade, né, respeitando cada um seu nicho individual, suas preferências, mas também não impor aquela ditadura identitária. O grupo menor querer que todo mundo seja igual. Também não. Então, respeitá-los, como você, heterossexual ou homossexual, respeita o outro, também ser respeitado na sua opção sexual. Ótimo, né? Ótimo. Ótimo. Lu, sua hora. Vamos lá. Já tá tão bom o papo aqui que a gente até esqueceu. Se perde. Vamos lá. Então, você que tá hoje nos vendo aqui, esse assunto mega importante.
Não esquece de compartilhar esse vídeo com... Olha, tenho certeza que você tem pessoas aí na tua família que são idosos, que estão na melhor idade. Então, compartilha todas essas informações incríveis que a gente está tendo aqui hoje com o Dr. Gilmar. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Se inscreve no nosso canal. Ativa lá o sininho para você sempre receber a notificação quando um episódio novo for ao ar. Estamos também no Spotify. Curte, comenta e acompanha a gente sempre por aqui. Boa. É isso aí. Vamos lá, um assunto bem legal, prevenção. Prevenção. E aí entra naquela questão que a gente falou de que idade que eu vou no geriatra, ou, né, o que eu faço? Quando eu devo começar Quando eu devo começar a pensar? Sim, como eu disse, até o ginecologista tem um papel muito importante quando ele orienta aquela mãe o que comer, ou acompanhar aquela gestação. O pediatra, né? A geriatria, o nome geriatria foi um pediatra que nominou. Em 1902, se não me engano, que nomeou a geriatria. A Sociedade de Geriatria tem 60 anos. Até eu vou falar daqui uns dias sobre a história da geriatria no Brasil e gerontologia. E a Academia de Medicina, que faço parte, tem 90 anos. E participaram mulheres, assim, desde o começo, importante, né? O papel feminino que empoderou essa sociedade. Mas aí, um bom clínico de família pode orientar, né? O ginecologista e o urologista depois na adultice, e principalmente o geriatra, após 30 anos, geralmente procura-se o geriatra fazer uma prevenção, vacinação correta, alimentação, orientar para um psicólogo se tiver algum problema, o arquiteto dar opinião sobre o seu ambiente, onde ele dorme, se dorme bem, o piso que ele tem, auxiliar no banheiro para não haver queda, e enfim, o seu equipamento, né, o vestimenta, tudo, é um todo de qualidade de vida. E o encaminhar para um serviço, não gosto de atividade física, então gosta de yoga, que é uma atividade física. Segundo a American Heart Association, é 150 minutos por semana para ter uma atividadezinha regular, aeróbica, que já acrescenta. E então, aí uma vacinação correta, vacinar contra herpes zoster acima de 50 anos, de pneumonia, que tem uma vacina, uma dose só para o resto da vida. O que mais mata no mundo de doença infecciosa é a pneumonia. É aquele idoso que fraturou o fêmur, está acamado, vai ter uma embolia ou uma pneumonia. Então, a pessoa é internada, ela vai muitas vezes terminar em pneumonia. Então, vacina contra Covid, vacina, enfim, agora saiu até contra a dengue, a Qdenga. Acabou de sair, eu acho que o mês passado no país, acabou de sair, e são 2 doses, muito interessante. Então, a vacinação, a alimentação que vocês já falaram, né? Uma alimentação saudável, usar probiótico, usar proteína suficiente, lipídio, carboidrato, fibras, né? E assim por diante, nozes, castanhas, grãos, etc. Acho que encaixa nisso a questão de suplementação para o idoso. Perfeito. Eu acho que isso é muito fantástico, porque muitos idosos, nossos pais, mães, avós, né, de todos que estão assistindo, muitas vezes ouvem a palavra suplementação e eles pensam em bombas, drogas, hormônios, e não é isso. É uma suplementação principalmente na questão proteica. Perfeito. Nos congressos hoje, Luciano, o que tem de moda e está na boca das pessoas é suplementação adequada na terceira idade e probiótico. Então, a suplementação, porque ele não consegue ingerir o número de proteínas suficiente, por exemplo. Quiçá nós conseguimos. Então, existe uma orientação nutricional para comer X tanto de proteínas ao dia, tipo 1 e pouco grama de proteína por quilo dia. Ou tal. Então, existem tabelas, existem orientações. E coisa simples, assim, acrescentar mais de um ovo por dia, alguns ovos por dia, né? Comer um pouco de carne, ave, peixe, enfim, proteínas, né? Leite, queijo, lácteos e assim por diante. Então, essa suplementação através de... Muitas vezes ele não consegue comer numa dieta usual, lá se conversar com o nutricionista, 5 vezes por semana, tais montões ali de... Não consegue, muitas vezes um suplemento, esses aí na vida, esses Nutri-Drink, Nutrem, sei lá, tem milhares aí, eles fornecem em um mini copo, num frasquinho pequeno, daquilo que precisa diariamente. Então, essa orientação é fundamental. Aliada à vitamina D, que ele tem que suplementar,
um colágeno, acrescentar, porque antigamente comia-se pé de galinha, mocotó, não sei o quê. Hoje em dia você pode comer uma pílula, tomar uma pílula que vai, colágeno tipo 1, tipo 2, que vai acrescentar, diminuir lesões articulares, melhorar a mobilidade. Tem buscar até com o ácido hialurônico hoje. E hialurônico que é o líquido articular. Ótimo. Então, até puxando o gancho Pode. Puxando o gancho que o senhor falou ali da parte de arquitetura, o quanto é importante a gente estar não só nos lares de longa permanência, os lares de idosos, que tem que obrigatoriamente ser preparados para isso, mas na nossa casa mesmo. Perfeito. A gente tem que prever quanto tempo vamos viver naquele ambiente. Fantástico. Né? Tenho uma expectativa de morar muitos anos lá, vou envelhecer nesse lugar, o que eu posso fazer para deixá-lo seguro? Porque o idoso vai perdendo um pouco da capacidade visual. Então, iluminação adequada. Né? Tem um estudo, inclusive, que mostra que ambientes com mais contraste são mais seguros para idosos, porque você tem um pouquinho exatamente, referencial de profundidade, né? Com relação a pisos, evitar escorregões, banheiro. Dá para colocar barra, não é só deficiente, né, que precisa da barra. O idoso também. Sim, no meu banheiro ter um apoio se for preciso. Inclusive para um mal súbito, caso venha acontecer. Sim. Pela proteção postural. Inclusive na questão das portas, né? As portas que abrem para dentro. Pensa um idoso que cai num banheiro, a porta abrir para dentro. Você vai bater naquela pessoa que está caída. Então, são pequenas atitudes que podem ser tomadas dentro da sua própria casa. Ou sensores de presença. Ou luzes de emergência. Que acende sozinha. Exatamente. Porque tem, às vezes, podem ter idosos lá que têm uma perda cognitiva, ou enfim... perda de memória, esquece, vai andar e esquece de acender a luz. Perfeito. Então, o sensor de presença ajuda nesse sentido também. Então, assim, tem tapetes, muitos né? cantinhos de tapete. Quer ter tapete? Prende embaixo do sofá. Inclusive, o sofá é uma outra questão. Não se mole, porque o ato de levantar de um sofá mole é muito mais difícil para um idoso, né? Dependendo da condição inteligente, né? de mobilidade dele. Exatamente. Cantos muito, muito retos. Então, assim, se a gente começar a falar aqui, tem inúmeros... Acessibilidade nas ruas, né? Exatamente. Aí a gente já sai de casa e já vai para a cidade, né? Rampas. Tem muita gente que coloca em lojas e tudo mais, rampa... Tem a escada lá e só coloca uma rampa em cima. Gente, a inclinação é diferente. É perigoso. Isso. Né? A inclinação de uma escada e de uma rampa é completamente diferente. Então, ok, muitas coisas a gente pode adaptar, mas a gente tem que pensar nisso a longo prazo. E até a condução de pets, eu vejo aquelas senhoras com 2 cachorrinhos assim, queridos, né? Mas aí rolam nela e caem. Eu já vi muitas vezes. Exatamente. Ninguém orienta que ele deve ser curto ao lado. E tem um modus operandi você andar com o seu cãozinho, né? Pra não ter o risco da queda, do acidente. E olha que porque legal. daí a gente entra em tudo que já foi falado, né? Ok, tem um piso escorregadio, cai, quebra um fêmur. Olha o quanto de consequência a gente pode ter, né? E olha que legal, eu tava ouvindo você falar, obviamente minha cabeça não para. Sim, professor. Alguém já ouviu falar sobre arquiteto com especialização em arquitetura para idosos? Não. Tem. Eu não. Alguns, mas é raríssimo. Fantástico, hein? Existem, mas é bem raro. Prédios inteligentes. Fica a dica aí para vocês que estão começando a estudar ou estão estudando, porque a expectativa de vida está crescendo. É um público aí que precisa de atenção, né? Eu estive na França algum tempo atrás e mostrava, foi alguns centros de idosos, assim, e mostrava, né, a arquitetura, assim, e a engenharia voltada à qualidade de vida. E nós temos agora, começando a sair no Brasil, aqui em Curitiba tem se não me engano, já o prédio que tem a sua fisioterapia, a sua academia, que é para idoso mesmo. Enfim. Cada um mora no seu apartamento, tipo mas uma comunidade. Tem um complexo ali. É uma comunidade de idosos. Está sendo construído. Isso. Fantástico. E como tem também casa, agora de longa permanência, que você havia dito, né? Que dá uma qualidade de vida àqueles que podem ter um poder aquisitivo conforme o valor de ter mais ofertas. E eles têm sua própria casinha ali dentro, né? Então tem também a individualidade trabalhada ali. Sim. Inclusive tem um estudo recente japonês que fala sobre mais a parte cognitiva, que eu estava vendo também, de estimular o idoso com o próprio ambiente. Perfeito. Então trazer cores, trazer coisas colocadas de formas diferentes, porque isso ajuda
Isso. a sair da mesmice do que ele já está acostumado, ele começa a prestar atenção Trabalha em outras a coisas. memória. Isso. A parte cerebral começa a ser trabalhada e ajuda muito na longevidade. Inclusive demência, né? Se você tira o referencial, aquela fotografia que você está acostumado, aqueles móveis, etc., ele entra em delírio. Então, eu lembro quando eu fui daquele lar Benesse uma vez, há muitos anos atrás, as pessoas levavam, quando eu morar lá, aqueles que necessitam, que têm demência ou que decidem morar num ambiente assistido, levava seus móveis, algumas coisas para ter referencial. Esse lá, Elisa, visitei outro dia também, ali em Campina Grande do Sul, tem toda uma estrutura voltada a uma qualidade de vida. Ótimo. Assim, para a terceira idade. E tem os lares, né, religiosos, outros lares, tem lares simples, mas muito confortáveis e bons. Então, que são importantes. Inúmeros, centenas e centenas e cada vez mais. Sim. Eu acho que a gente pode entrar, né, nessa questão dos lares até na parte da comunidade, do pertencimento, né? Porque o idoso acaba se isolando. Fica muito tempo sozinho em Exatamente. casa, né? A família não vai residente, visitar. Uma residente minha, a doutora, não sei se é o Yara, o Jaqueline, tem a Liliane, elas fizeram um trabalho de conclusão de uma tese de conclusão de curso, né? Uma monografia, entrevistando no Rio Grande do Sul, em várias cidades, como ele se sentiu nos lares que estavam incluídos e em casa, o idoso. Surpreendentemente, os que estavam em lares de idade, por incrível que pareça, mostraram que tinham mais estimulação, tinha outros idosos da mesma idade, tinha canto, tinha recreação, né? Tinha passeios, tinha comida na hora certa, uma vida mais ativa até, né? Então, surpreendeu. Porque a gente pensa, não, em casa melhor ambiente. Depende da casa, depende da condição monetária da pessoa, depende da família, depende da personalidade dele, né? Sim, também. Sempre foi sozinho, né? Agora vai ter um cuidador no meio na casa dele. Então, é importante isso. Aquela Veranópolis, uma cidade que eu visitei no Rio Grande do Sul, na Serra lá, gaúcha, é o que tem mais longevidade no país. Por que será? Eu fui pesquisar, alguns amigos, o Kyo Muriguchi, que é um estudioso disso, pesquisou e eu fui até lá. Até um ex-aluno meu fez uma tese também relacionada a isso. Por que está vivendo mais aqui do que os outros lugares do país? Porque tem descendência italiana, europeia, come colorido, tem atividade física, muito, e é íngreme, etc. Caminho muito, sobe, tem atividade em grupo física, tem um sono adequado, tem ar puro, um ar melhor, enfim, é toda uma comunidade assim que se interage. Sim, e são mais felizes. É bem interessante isso. Eu queria falar uma coisa que eu lembrei agora, enquanto o doutor falava também, que eu acho que também é importante ter um olhar para essa questão dos idosos, né? De respeito também, falando da questão da família com esse idoso. Porque o que a gente vê muito o idoso vai perdendo a autonomia, e muito porque a família vai tirando essa autonomia dele. Né? Porque acredita que ele não tem mais capacidade de tomar as próprias decisões, de dirigir. É aquela coisa assim, os filhos entram, parece que entram dentro de casa e mandam na casa dele. Vão, agora você vai fazer isso, porque você não pode isso. E isso acaba, né, mexendo no psicológico e no emocional desse idoso, porque ele vai se sentindo cada vez com menos autonomia e independência. Então é importante para a família também olhar para esse idoso e ter esse olhar de, ok, tem coisas que a gente vai precisar cuidar, mas no que puder, dá autonomia. Independência possível, mais tempo possível. Isso, deixa ele independente, porque isso emocionalmente, psicologicamente vai fazer a diferença para ele viver. Porque ele entra em depressão, porque já tem toda essa visão, né? Já tô no final da vida. Aí chega aqui, eu não posso mais tomar minhas próprias decisões, não posso nem escolher o que eu quero. Não posso tomar minha cerveja. Não posso tomar minha cerveja. Botam alguém aqui bota alguém pra cuidar de mim aqui e eu não sei o que. Então, temos que ter esse olhar cuidadoso, quem é a família, né? E às vezes um idoso que precisa de ajuda mais ou não, mas respeite e deixe ele ser mais autônomo, com mais independência. Inclusive, tem agora a última moda em geriatria, no grupo que eu pertenço lá, são 300 profissionais que discutem, e a Cidade Brasileira de Geriatria, que cuida disso, da Paranense, eu já fui presidente, hoje em dia uma outra colega, uma mulher atuante, e participamos de um congresso recente aqui, e uma jornada, só discutindo isso, idadismo, ou ageísmo.
é o preconceito contra o idoso, seja psicológico, ele não pode fazer isso, seja econômico, não, ele não pode ir mais no banco, deixa eu cuidar totalmente do dinheiro dele. E até social, isolamento, não se visita. Aquilo que ele é visitado uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou ver. Então, tem a qualidade. Claro que não pode ser visitado, porque o filho realmente está muito ocupado, uma multinacional, sei lá o quê, mas a qualidade da atenção. Isso. Então, isso tempo de qualidade estar ali, né? com a pessoa. Com a pessoa. Tempo de qualidade. Isso. Independente do tempo, quantidade de vezes, você dá o melhor suporte. Lá no Canadá, e até pensando pelo outro lado, né? Você não ser o enfermeiro do seu idoso também. Você é a família. Então, a gente tem os dois lados. Esse equilíbrio tem que ser buscado. Né? Se precisa de uma assistência, vamos buscar também uma assistência profissional. Por que não? Perfeito. Aquela filha que se anula a vida inteira para eles dizer que você vai cuidar daquele idoso. E ela fica a vida inteira, não tem, e quando ele morre, aquele pai ou aquela mãe, ou aquele idoso que ela está cuidando, ela não se acha mais. Né? Que ela se então, perdeu. É muito importante o papel dos cuidadores. Acho que aí entra uma linha tênue em que a pessoa confunde um pouquinho o auxílio técnico, Perfeito. Que seriam os enfermeiros, cuidadores, para o auxílio emocional, para a parte comportamental, coisa que você está junto de um outro lado. Perfeito. Certo? Então, eu acho que se ultrapassar essa linha fica um pouco difícil. Perfeito. Eu quero entrar num assunto rápido, coisa rápida, que eu acho que é bem importante e vai para os homens, esse aí. Consulta ao urologista. A partir de certa idade. Isso é um tabu enorme e desculpa a palavra, um absurdo que seja. Sim. Qual o seu recado para... Pode puxar a orelha, vamos puxar a orelha agora, tem que ter uma marada aí. Você brigue agora, não sei se é possível. Eu vivenciei essa experiência, então eu posso falar dos dois lados, como paciente e como médico. Então, como a mulher tem mais plasticidade, né? Porque quando o homem ia caçar lá, naquelas tundas de 1, 2, 3 meses, trazia o bicho congelado lá para poder comer, a mulher ficava no acampamento pescando, caçando, orientando o idoso que estava morrendo de 30 anos, sei lá. Fazendo tudo. A criança, o parto, né? Ela tem essa plasticidade, neuroplasticidade, que é o que mantém, né? Além da atividade física, alimentação, sono, a neuroplasticidade. Novos aprendizados. Sim. Isso que evita a demência futura, né? Mas você estava dizendo, então... a minha experiência. Então, nós devemos procurar... Se tiver um bom clínico, ele vai pedir lá o seu exame de sangue, o seu PSA, que marca antígeno prostático específico, marca se tem tendência acima de determinado valor a ter câncer de próstata, que é o mais perigoso, porque a hiperplasia é o crescimento da próstata. Pode ser benigna ou maligna. Benigna ela vai fazer só um xixizinho à prestação e vai diminuir o jato urinário, tende a crescer, mas tem tratamento químico e tem tratamento de endoscópico, assim por diante, né, cirúrgico. E tem a hiperplasia, que é maligna, que é o câncer, que pode ser diagnosticado pelo PSA elevado, por toque retal, por biópsia e por ressonância. E quando detecta, tem que ser tratado vigorosamente. Se tratado, 99% de chance de cura. Se não tratado, malignidade vai para ossos, por metástase, incapacidade, morbidade e morte. Então é uma coisa simples, uma conversa com o seu médico ou com o seu urologista, seu clínico, um simples toque retal como a mulher faz, o homem tem que desmitificar isso. A partir de quantos anos, doutor, o homem precisa... Então, cada vez está descendo. Era 60 anos no meu tempo, depois 50 anos, agora acima de 40 anos já deve procurar seu urologista. Uma primeira consulta para ter esse acompanhamento. Orientação. E é simples, né? Para poder prevenir? Simples. Prevenção. Um toque, um exame de um PSA no sangue, uma medida, custo-benefício baratíssimo e qualidade de vida. E aí, no meu caso, enfrentei procurei meu colega, ex-aluno, excelente, o Fernando Meyer, me orientou, falou, olha, vai ter que... É maligno, numa fase 4 milímetros, vamos tirar essa lesão, senão é potencialmente grave. Aí fui ao hospital, e fiz a cirurgia robótica lá, e retirou essa lesão mínima de 4 milímetros, e houve uma cura total. Acompanhei por 5 anos, vai acompanhar, você faz o PSA a cada 3 a 6 meses, depois cada ano, e em 5 anos, se não houve volta, você está curado. Então, isso eu preconizo para todos.
procurem seus médicos, procurem informação. A importância do tratamento precoce, né? Sim. Porque senão Qualidade descobre de com vida. 4 milímetros, né? Precocemente, né? Porque eu Isso faço faz toda a diferença. cada ano eu faço um preventivo. Para diabetes tem que fazer, né, vai fazer exercício físico. Sim. Se puder fazer um teste de esforço, um eletro, uma avaliação que vai ficar ótimo. Sim. Né? Uma vez eu era médico lá do Curitibano, e tinha um atleta em plena que foi fazer exames de rotina e tinha uma lesão cardíaca grave, um menino de 40 anos, 30 anos, né? Foi orientado e tinha alto risco de morte. Então, fazer esses exames preventivos cardiológicos de sangue, que é para diabetes, para coração, para dislipidemia, o colesterol, essas coisas, né? Assim por diante, que vitamina D, tireoide, que é um mal que é do século aí, e você pode prevenir uma série de doenças assim. Diabetes é uma das doenças que mais mata no mundo também. E que dá para ser simples glicemia, um exame, a hemoglobina glicada, um exame simples. Rápido e fácil. Então, fazer exames de rotina, né? E não ter medo de ser feliz, né? E consultar os especialistas, Sim. né? Que tem muita gente, eu acho que entra muita gente com medo de ir no médico porque vai achar doença. Gente, é melhor procurar precocemente. Melhor achar e tratar, resolver, né? A qualidade de vida, né? Porque o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Acidente de trânsito, doença cardiovascular e câncer. Sim. Então, a maioria, 80%, 90% são preveníveis. E o câncer está cada vez mais presente. As pessoas têm que entender. Não é uma coisa que... É alteração celular, a poluição faz isso com o nosso industrialização corpo. química nos alimentos. Acontece, vai ser normal daqui a pouco, mais normalizado talvez. Mas acontece. Todos nós podemos ter a exposição muito grande, mas eu também puxo um pouco a corda que você também não pode deixar de viver a sua vida com o medo de um possível câncer no futuro, porque realmente você pode fazer tudo perfeito, mas está vindo ali na tua genética, infelizmente pode acontecer. E o fortemente medicaste, ele vai impedir isso. Com a orientação de vocês nutricional e atividade física e psicológica, os três, você está impedindo câncer de bexiga, intestinal, enfim, de pulmão, quando eu oriento. Grande maioria. Opção e ginecológico e mama. Eu queria fazer algo que eu lembrei que não está na nossa pauta, meu Deus. mas que eu acho que é muito legal a gente falar, porque o Dr. Gilmar está falando sobre atividade física, qualidade de vida, e eu queria falar que o senhor tem propriedade para falar isso, né? Porque o senhor pratica o que o senhor ensina. Isso é verdade. Conta um pouquinho eu sei que é Kung Fu, Thiago? Qual que é a modalidade que o senhor pratica? Conta um pouco sobre o que o senhor faz sobre aí. Todas as artes. Para inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. Vai lá, tudo que já praticou, eu vou escrever. Vamos lá. Não, eu sempre fui muito inquieto, hiperativo, etc. Né? E quando eu tinha 11 anos de idade, falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Quantos anos? 11 anos de idade. 11 anos. Apanhamento da escola. O que eu faço para prevenir? Pelo menos para não chegar e me defender. Aí entrei no Aikido, que abriu em Curitiba, a primeira escola, fiz um pouco. E depois entrei no Karatê, que me ensinou disciplina, me ensinou a me postar em meio ambiente, desde o falar até segurança pessoal. Me ajudou muito. E atividade corporalmente, me sentia bem, seguro e etc. Depois fui fazer esses Kendo, que é atividade de espada, assim, o caminho da espada, que na verdade é a extensão do teu coração, da tua mão, da tua alma. Né? É uma educação, uma disciplina para o respeito, ética, as limitações, saber o limite do outro e aprender a conhecer a si mesmo. Tipo mindfulness hoje. Você se centra no momento para poder viver melhor e resolver menos infortúnios, né? E depois aí entrei no Kung Fu, que eu falei, o cara está muito marcial, agora eu vou entrar no Kung Fu. Tive o professor Masaki lá, que me orientou, depois entrei no Kung Fu, o professor William e o professor Silmar, fiquei 3 anos agora no Kung Fu, e agora estou fazendo yoga também. Ah, que máximo! Entrei muito tarde, acho que deveria ter feito desde o começo, pela flexibilidade, pela aprender meditação, toda essa, né, E o senhor corre campeonato, né? Também? Eu participei do Campeonato Paranense há 3 anos atrás, e acima de 40 anos eu tirei Campeonato Paranense. Olha, campeão paranaense paranaense. De Kung Fu? De Kung Fu. Com quantos anos?
Eu tenho 68, há 3 anos atrás. 65. 65. Olha isso, gente. Se não é inspirador. Esqueceu de citar uma aqui ainda, não sei se você lembra essa aqui. Inventou de fazer maratona. Ah, sim. Correu 42 Quantos anos? quilômetros. Em 2001, eu falei, antes, eu via maratona, não sei o quê. 42. O Thiago devia ter uns 5 anos de idade. 2001? Não, cara, 10. você tava com 11 já, tava jogando já. 11 anos de idade. Tava jogando futebol. Isso, tá, jogava desde 5 anos até 30 e poucos anos, jogou futebol, né? Aqui. Maratona o cara Curitiba. inventou. Ah, eu falei, puxa, interessante, né? Maratona, sempre começou na Grécia, né? Teve o Nike aí, né? O Nike, não sei se vocês sabem, quando ele foi avisar que tinha ganho a guerra, né? Os gregos, correu 42 quilômetros, né? E falou Nike, né? Nike, que vencemos, né? Vitória, 42, 800 e alguma Olha coisa. aí. Ele correu, avisou a vitória no portão. E fartou. E caiu morto na hora. Timia, provavelmente. Nossa, E é não verídico. O sabia esforço disso. que ele fez. O esforço que ele fez para Caiu- chegar para avisar. Caiu morto. 42 quilômetros ele correu. Por isso que é. Por isso que é Por esse isso que a número. maratona olha, interessante. 42, 820 E e aí alguma coisa. peguei um Vamos ver personal aqui na época nem tinha falado assim, personal, né? Peguei o personal, foi me orientando 1 ano e meio. E foi me orientando 1 ano e meio. Só que indoor, né? Que fala? Isso, indoor. E aí, no dia fui outdoor, né? Na rua aqui, 9 horas da manhã, aquele calor infernal, pisando, etc. E fui lá, correndo, ninguém acreditava, a família. A minha companheira falou assim, nem vou te levar, é ridículo você com esse... com 2 colcheiros, 2... Alfinete, um númerozinho ali, um número e um Chipzinho no chipzinho tênis. lá. Olha. E tal, passei num tapete, aí o primeiro foi o grupo dos deficientes elite. na frente. A elite. O primeiro foi Deficiente. deficiente, né? Deficientes. Deficientes, né? Depois os idosos, depois a elite, né? E eu, na época, não era idoso, lá para trás, o último a sair com o grupinho do Banco do Brasil, o senhor vestido de Papai Noel e outro de boxeador. E eu atrás. E as ambulâncias, as coisas, falavam assim, doutor, que eram meus alunos todos, metade dos velhos de Paraná eu já passaram na minha mão, né? 45 anos. Inclusive, se você foi aluno, Ah, deixa teu comentário aqui que a gente quer compartilha, saber. deixa um comentário. Dá oi pro professor. Conta a aqui, história gente. que o cara jogava o sapato dentro da sala de aula. Pode contar Acredita todas as nisso? histórias que a gente quer saber. Queremos vídeo, manda vídeo e GIF. Tem GIF, Meu Deus. vídeo, manda vídeo, galera, que eu sei que tem. E aí eles falavam assim, doutor Calixto, anda mais rápido, porque eu fui assim, trotando, tipo marcha atlética, né? Porque senão Controlando. usava, né? E aí falava, vai mais rápido, não vai queimar o motor aqui do ônibus, da ambulância, de tudo. E aí fomos lá, foi divertido. Olha, que Agora, aí experiência chegava legal. no hospital, quando eu cheguei para a semana seguinte, meio mancando assim, nossa, doutor, você está envelhecido, precisa fazer exercício. Eu Ao também não contrário, sabia. eu tô assim porque eu fiz exercício. Estava lesado. Olha, e agora o meu biotipo não é, né? Pra corrida, assim, longa. Corrida, mas foi um sonho e não recomendo para ninguém sem a preparação adequada. Não, e que legal Até hoje eu me realizar lembro esse dessas sonho. vezes. Olha que legal. Recomendamos, Olha desde aí, que ó. seja feito com a preparação Acompanhamento. profissional. Pessoal, Ótimo. maratona leva no mínimo 1 ano para você conseguir realizar. E de preferência, né? Um trecho curto da minha, assim, adulto, um trecho mais Tem sonhos, curto, não, né? tem sonhos. Você Tem pode se jeito, preparar. Sim. Bem Né? orientadinho. É possível, mas com Isso, responsabilidade, tem né? sonhos, E exatamente. preparo. Isso, olha, Então, ó, eu listei mestre aqui, vamos nisso. lá, exercícios. Aikido, Karatê, Kendo, Kung Fu, Ai, rápido. Maratona, Yoga. Yoga, teve mais um, Hapkido, Que é medicina tradicional chinesa. Hapkido, Dentro, e teve mais um que ele não lembra, que ele teve uma lesão de menisco, não. A maratona? Muay Não. Thai. Muay eu Thai. treinei 2 anos no Muay Thai. Isso, eu fiz 2 anos no Muay Thai. É Como tanta coisa que nem ele lembra, Muay mas- Thai, é verdade, você ia junto comigo. Ele já é. fez mais Você modalidade ia que comigo. eu, gente. Fiz Como 2 anos assim? Muay Thai, claro. Olha que legal. Eu? Que sirva de inspiração pra quem tá E assistindo, gente. um ano só de jiu-jitsu para não passar vergonha. Que Ah, tem jiu-jitsu o aí, né? Gurgel e o Sebastian
me orientaram umas aulas para não passar vergonha, porque se te derrubam, acabou a luta, né? Então, Vamos lá, sempre agora tempo, vamos né, pro nosso gente? bloquinho, que a bom. gente tá viu, chegando Thiago, no fim. o importante dessas lutas, não é o lutar, né? É lutar com você mesmo, Ótimo. o vencimento de dificuldades de cada dia, seus limites, Superação. né? Superação. Né? Maravilhoso. E em termos, por exemplo, eu nunca entrei em embate, luta corporal, muito difícil. Já evitei milhares. Mas eu lembro de 1 ou 2 vezes que eu tive que realmente usar alguma coisa, Sim, defesa pessoal. mas sabia se defender. Defesa pessoal. Ótimo. É. Vamos lá, vamos pro nosso bate-bola? Inspirador, hein? Vamos pro bate-bola aqui? Nossas palavrinhas rápidas. Vamos. Peraí que agora fugiu. Aqui, vamos lá. Bate-bola com você, com o Thiago, que é especialista nisso. Perguntas rápidas farei Palavrinha curta para resposta. para o nosso doctor. Meninas também quero Tá. palavrinhas agora. Já sabem. Então vamos lá. Uhum. No máximo, 1 minuto. 2 palavras. Tá, 2 palavras. Doutora do meu. Entendeu, Mais né? óbvio. Entenderam? Idoso é mais lento. Entenderam? Idoso é mais apurtido. Entenderam? Vamos lá. No máximo 2. Começa com Duas palavras. Não, começa com você. Vamos lá. É assim, ó, uma palavra, eu vou dizer uma palavra e você Hoje já diz, né? você me retribui com uma palavra. O que vier na cabeça. O que Primeira essa palavra que palavra vier- que eu falei pra o que você que representa. representa pra você, tá? Uhum. Então vamos lá. Primeira palavra, medicina. Qualidade de vida. Excelente. Cura. Cuidado. Cuidado. Idoso. Você amanhã. Excelente. Melhor idade. Melhor idade. Inevitável. Fantástico. Exercício físico. Vai promover um envelhecimento bem sucedido. Essencial. Saúde. Vida. Funcionalidade. Vida. Família. Ah, Uma palavra, 2. amor. Respeito. Pertencimento. Ai, família já é família, né? Acho que a própria palavra já... Pertencimento, né? Qualidade de vida. Atividade física, nutrição. É possível para todos. Boa. Objetivo. Objetivo. Longevidade. Uma longevidade com qualidade. É o que se busca. Qualidade. Longevidade. É o que eu busco. Eu fiquei pensando isso aqui, fugiu. Longevidade, eu acho que é qualidade de vida também, com qualidade, né? Futuro. Perfeito. Futuro, ó. Ótimo. Prevenção. Prevenção, medicina. Medicina. Conhecimento, informação. Essencial. Autocuidado. Eu colocaria também. Autocuidado, bem Ótimo. legal. Essa aqui é boa, hein? Quero ver. Queda para o idoso. Prevenção. Musculação. Super. Arquitetura. Oh. Gostei! Pega! Vamos lá, tô ficando E- bonita. Tem mais, né? E a última. Ah, Sexualidade para o idoso. prazer, vida. Puxa, eu ia falar vida também. Pode falar Vida. até vida. Vida Estar vivo, né? Estar vivo. Quebra de tabu. Quebra de tabu. Ótimo. Fantástico. Essas foram nossas palavras de hoje. Foi Muito bom. fantástico, galera. Foi. Muito Então agora bom. o que a gente faz? Cada um de nós dá um último recado para a câmera. Cada um tem a sua câmera. Para as pessoas que estão nos assistindo. Com um conhecimento que você queira passar, um recado, ou um agradecimento, ou enfim, ou o que aprendeu hoje aqui. Começamos com a nossa Luana. Sempre ela dá o start nessa etapa. Que eu tenho 10 minutos pra falar Não. hoje, né? 30 segundos Tá pra falar. bom, vamos lá. Eu quero falar hoje pra quem é o idoso, pra quem está nessa fase da melhor idade. Se você, por alguma razão, não tem motivação pra buscar coisas novas, pra fazer atividade física, pra cuidar bem da sua alimentação, pra viver, né? Tudo que a gente falou aqui hoje. Busque informação, converse com as pessoas que são da tua família. Hoje a gente tem informação aonde a gente quiser, né? Busque uma informação séria, mas vai em busca disso, entra em ação, porque talvez você esteja aí pensando que a tua vida tá chegando ao fim, que não há mais nada que ser feito, mas eu quero dizer que há muito ainda que ser feito. Você pode fazer muitas coisas, pode ter uma vida com qualidade,
com autonomia, com independência, vai fazer muita diferença. Então, não deixe, não desista, né? Tente, vai atrás, faça esse movimento aí, porque tenho certeza que a tua vida pode ser 10, 15, 20, 30 anos a mais, pode ser vivida com mais alegria, com mais felicidade, com mais qualidade. Boa, Paulinha. Eu vou no caminho contrário. Eu vou falar pro não idoso. Prepare-se para esse momento. Pense sobre isso. Tem muita gente que acha que tem medo de pensar sobre esse momento da vida. Mas ele vai chegar. Para a grande maioria das pessoas, ele vai chegar. Então, prepare-se para isso. Prepare-se fisicamente, prepare-se psicologicamente e prepare o seu entorno para chegar lá com qualidade, com segurança e com saúde. Muito bom. Doctor, aqui ó, no olho no olho aqui. Eu queria primeiro agradecer essa equipe transdisciplinar maravilhosa que contribui com o conhecimento de vocês para a gente crescer como pessoa, né? Como futuros idosos. Enfim, gente, aprende a cuidar de gente aqui, desse programa. Fortemente, mentes fortes, espírito forte, né? Inspiração. Eu queria só dizer que nós somos parte de meteorito, somos parte desse chão, somos parte do nosso jardineiro, daquela moça que nos atendeu, daquela pessoa que nos aleitou, dos amigos que tornam a gente melhor e nos corrigem, dos alunos, dos nossos professores, nossos pais, e principalmente eu escuto dos idosos que estão no fim e falam assim: eu não quero morrer sozinho, eu não tenho medo de morrer, mas eu quero alguém segurando a minha mão. Então eu acho que a gente tem que criar laços na vida, né? Inspirar, sermos humildes no conhecimento, mas estarmos receptivos a aprender e tomarmos decisões corretas, como essas, em todos os campos, para tornar uma pessoa melhor, mais digna, mais feliz e ser cidadão que possa interferir no futuro dessas crianças e desses jovens que estão vindo atrás da gente. Show de Uau, bola, fantástico. maravilha. E eu fecho com duas palavrinhas, que uma é principal, que eu acho que tem que ser colocada, que é o respeito. Então, nós temos que respeitar os nossos idosos, como nós respeitamos as pessoas da nossa idade, que há uma diferença nessa relação. Sim. E eu digo isso com o ritmo deles, né? Paciência, pelo ritmo deles. Os idosos têm outro ritmo, como as crianças têm outro ritmo. Então, nós temos que ter essa paciência um pouquinho maior. E a paciência se encaixa na situação de você ensiná-los também coisas novas que aparecem no mundo, tal como a tecnologia, certo? Então, os nossos pais, os nossos avós, eles têm uma dificuldade para lidar com tecnologias ou, né, coisas novas que nós teremos daqui 30 anos. Perfeito. Então, fica aqui o meu recado para vocês, agradecer de coração, paizão, Dr. Calixto, que veio falar. Obrigado. Meninas, valeu. A gente faz um brinde. Eu falo forte, vocês falam mente, forte. Mente forte. Saúde. Fortemente. Saúde. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Beijos e abraços. Se cuidem. Se cuidem.